Eu e a Débora, a gente sempre buscou a Deus, a orientação de Deus no desde o nosso namoro, desde a nossa adolescência até o nosso casamento, né? Nós nos casamos em 2003. O desejo de ser mãe só surgiu em mim depois de 5 anos, foi mais ou menos em 2008. Acho também que porque eu estava perto de completar uns 30 anos. Então, esse desejo surgiu, mas o tempo foi passando e eu fui vendo que a gente era diferente dos outros casais. Os outros casais queriam ter filhos e eles conseguiam, e a gente queria ter e a gravidez nunca chegava. E eu acho que isso já tinha a mão de Deus dizendo para nós que não adianta a gente planejar, porque é Deus quem faz. Sempre me intrigou o fato de que Deus ele responde mais rapidamente algumas pessoas em algumas situações e outras pessoas ele demora mais, ou muitas vezes até mesmo responde com um não, né? E bem no início da nossa história, toda essa demora era uma coisa muito difícil para a gente compreender. A primeira médica que eu passei, ela achava normal demorar bastante tempo para ter filhos, e ela achava normal também ter dores como as que eu tinha durante o período menstrual. Aí o tempo foi passando, passou 1 ano e nada, e aí ela decidiu me passar para um especialista. Quando eu passei para o especialista, esse especialista sugeriu de fazer uma cirurgia exploratória para ver se eu tinha um problema que ele estava desconfiando, que era a endometriose. Bom, nessa cirurgia, ele realmente conseguiu diagnosticar que eu tinha endometriose. E a endometriose já estava no estágio muito avançado, porque a primeira médica demorou para diagnosticar. Então esse médico, ele chegou a falar para mim que eu nunca ia conseguir engravidar naturalmente e que se eu engravidasse, essa gravidez seria nas trompas e eu poderia morrer. Então, essas palavras vindo de um especialista acabaram assim com o meu sonho. Foi muito difícil para mim. Ele tinha acabado com o meu sonho, tinha reduzido o meu sonho a nada, reduzido ao impossível. Eu lembro de ter ido para casa chorando, e eu chorei muito mesmo, eu chorei vários dias. E eu chorei, briguei com Deus, orei muito, mas depois de algum tempo eu decidi fazer o tratamento que o médico pediu para eu fazer para reduzir um pouco da endometriose. Mas o interessante é que apesar de tudo, né, apesar de tudo que aconteceu, nós tínhamos uma impressão nítida e de que Deus realmente falou com a gente e nos prometeu que Ele daria o filho para a gente. Então essa era uma promessa que a gente tinha desde o começo da nossa história. Fiz o tratamento, mas mesmo assim a gravidez não chegava. Então, nesse tempo, Deus sempre me levantava. Eu sofria muito, mas Deus sempre me motivava para prosseguir. Então eu fui para um terceiro médico. Esse terceiro médico disse que minha chance também de ter gravidez natural era muito pequena. E ele sugeriu que eu fizesse inseminação. Eu e o Daniel fizemos 2 inseminações, mas sem sucesso. Aí depois de um tempo ele disse que a gente precisaria fazer uma fertilização, que era mais seguro, e como eu não tinha muito tempo, que era melhor eu fazer logo. Então a gente pensou muito em fazer fertilização, mas
começo eu não queria, mas depois esse sentimento, essa vontade de ser mãe, cada vez aumentava. Talvez pelo fato de todo mundo falar que eu não podia, cada vez essa vontade crescia no meu coração. Então, a gente resolveu fazer fertilização. Nós fizemos lá em São Paulo para ficar um pouco mais barato, mas mesmo assim era muito caro. Nós fizemos empréstimo no banco, nós emprestamos dinheiro das nossas mães e fomos para São Paulo. Lá em São Paulo, nós fizemos a fertilização e a fertilização é assim, para quem não sabe, você paga e se der certo, tudo bem. Se não der certo, problema seu, não tem garantia nenhuma. Mas mesmo assim a gente resolveu tentar. Depois de um mês, nós fizemos um teste de gravidez e nesse teste estava lá a palavra que eu mais esperava neste mundo: teste de gravidez positivo. Aí nós ficamos muito felizes, mas a felicidade durou pouco e eu perdi o bebê. Depois dessa fertilização, ainda implantei um embrião em São Paulo, mas também não deu certo, sem sucesso. Eu fiquei muito decepcionada, muito triste mesmo, porque eu imaginava que até então meu problema era só engravidar, mas parece que eu tinha um problema também em manter essa gravidez. E por causa dessa decepção, eu chorei muito mesmo. Parece que não tinha nada que me consolasse. As pessoas queridas, assim, podiam falar o que fosse e nada consolava. Eu fiquei muito triste mesmo. Eu via o Daniel sempre, e o Daniel era diferente de mim. Ele sempre se mantinha calmo, equilibrado, e às vezes isso até me revoltava um pouquinho. As pessoas costumam perguntar pra gente como que Deus fala com a gente, né? E assim, Deus sempre conversou com a gente, sempre esteve com a gente durante todo o tempo que nós estivemos juntos, passando por isso, né, em todos os passos. E Ele sempre falava com a gente através, muitas vezes, da palavra do pastor na igreja, muitas vezes através da meditação que a gente fazia durante a manhã, né? E em todos os momentos a gente sempre encontrava assim na palavra de Deus, né? Algumas pessoas podem dizer que é coincidência, mas Ele sempre falava através da palavra dele, né? E até mesmo assim algumas músicas que a gente ouvia, Deus, Ele fala e tem falado com a gente nesses momentos, né? E isso foi o que levou a gente a atravessar todos esses momentos junto com Ele, né? Um texto que eu gosto bastante é aquele de Salmos 23, que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, né? Então essa era sempre a nossa sensação, de que Ele estava ali conosco, do nosso lado. Depois dessa fertilização, sem sucesso, eu decidi que eu não queria mais fertilização. Eu comecei a pensar que se o meu problema era impossível, eu precisava buscar mais o Deus dos impossíveis. E foi assim, nesse período Deus falava muito com a gente ia na igreja e parecia que o pastor sempre falava com a gente. E um dia a gente viu aquele texto de Tiago 5,14, que fala assim: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então aquele texto, a gente achou que era realmente para mim. Se eu estava doente, eu precisava ser ungida, precisava ter uma interferência do Senhor. Então nós pedimos para o pastor da igreja e também para o presbítero Isaac, para que eles ungissem a gente, mesmo com um pouco de vergonha de expor meu problema.
nós pedimos. E eles nos ungiram. Foi um momento muito bom. Nós 4 choramos muito. Foi um momento assim muito intenso. Então, depois dessa unção, passou um tempo e eu já não tinha mais aquelas dores da endometriose, né, tão característica. E de repente veio uma gravidez natural. Nós comemoramos muito, mas também não teve sucesso. Nós perdemos mais uma vez. Um momento muito marcante para nós também foi quando ele nos falou através da história de Samuel. Não sei se todos conhecem a história de Ana, mas quando Ana entregou realmente o seu sonho, colocou na presença de Deus, entregou o filho a Deus, ele realmente deu o filho para ela, né, que foi Samuel, e nós sentimos naquele momento que nós também devíamos entregar nosso filho a Deus. Muito pouco tempo depois a Débora engravidou naturalmente, né, mas ela perdeu o filho, né, e a gente foi um momento assim muito difícil para a gente, principalmente um momento difícil de entender o que Deus estava fazendo, né? E durante todo aquele processo, eu me lembrei que nós tínhamos entregado o nosso filho a Deus, né? Então, como a gente podia questionar naquele momento, né, o que Deus estava fazendo, sendo que a gente já tinha entregado a Deus, né? E um texto que eu me lembrei naquele momento foi de Romanos 8, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Então, naquele momento eu senti, né, que quem era eu para questionar aquilo, né, quem éramos nós para questionar, sendo que o próprio Deus já tinha entregado o seu próprio filho por nós, né? Então a gente também já tinha entregado o nosso filho, né? Então foi da vontade dele levar. E nesse tempo já tinha passado 5 anos de luta pra gente ter um filho. Mas Deus sempre me renovava, sempre me levantava. Então, eu fui procurar um outro médico ainda, e esse médico me orientou a operar da endometriose, que ela já estava bem avançada. Então, ele não garantiu que eu fosse engravidar com essa cirurgia, mas disse que poderia melhorar um pouco. Então eu decidi que mesmo sem muita chance, eu ia tentar. Então eu fui para o centro cirúrgico, foi uma operação bem profunda. Fiquei umas 5 horas no centro cirúrgico e depois da operação eu tive que fazer mais 6 meses de tratamento com uma injeção para diminuir a endometriose. Depois de 6 meses de tratamento, eu tive uma gravidez natural também, que foi no começo de 2015. A gravidez também durou pouco e eu perdi. Depois de 2 meses, eu tive outra gravidez e perdi também. Eu já estava num ponto assim, que eu falava para o Daniel que eu não aguentava mais, que estava muito difícil. E um dia eu orei para o Senhor e disse: Senhor, eu não quero mais engravidar para perder, para sofrer. Depois de várias perdas que nós tivemos, né, de muito sofrimento e tudo, várias pessoas chegaram para a gente e sugeriram que a gente deveria adotar uma criança, né? E para nós até parecia uma sugestão coerente, né, principalmente porque é um ato de amor cristão, né, adotar uma criança órfã, né? Mas nós procuramos a vontade de Deus. Nós perguntamos para Ele o que Ele queria de nós. Mas Deus nos falou através da história de Abraão e Ismael. Quando Abraão, por uma falta de fé, buscou um filho com uma outra pessoa, né? Então, a gente percebeu assim nitidamente que, na verdade,
se a gente tomasse aquela atitude naquele momento, né, não seria do agrado de Deus, porque na verdade seria uma atitude de falta de fé, né? Seria uma decisão baseada na nossa falta de fé. Então, eu ainda fui procurar mais uma médica, porque eu estava conseguindo engravidar, mas não estava conseguindo manter a gravidez. E eu acredito que foi Deus que colocou essa médica na nossa vida, porque ela pediu um monte de exame e ela descobriu que eu ainda tinha um outro problema, que era um problema de trombofilia, que é um problema que o sangue coagula demais e acaba não indo para o bebê. Então, ela disse que era pra gente esperar um pouco por causa dos abortos, pra gente engravidar de novo. E aí ela perguntou qual que era a data da minha última menstruação. Aí eu disse pra ela que eu tinha tido somente um dia de menstruação. Aí ela pediu um teste de gravidez, porque ela desconfiou que eu estivesse grávida. Na hora eu pensei, essa médica tá doida, né? Acabei de ter, não faz nem 2 meses que eu tive aborto, já vou estar grávida de novo. Uma experiência bastante marcante para nós, durante todo esse tempo, foram os intercessores que Deus colocou nas nossas vidas, né? Se muita gente esteve orando por nós, tanto da família, da igreja, pessoas da nossa célula, né? Isso foi uma experiência que levou assim, todas essas pessoas a poderem agora também se alegrar com a gente, com essa bênção, né? 2 pessoas, um casal que assim abençoou a gente também, não só com a oração, mas também trazendo palavras de Deus para nós, foi a Maria Helena e o Valfrido, né? Eles, a última palavra que eles trouxeram para nós está ali em Josué 21, que diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E essa palavra realmente veio a calhar, assim, veio de encontro, realmente veio ao encontro daquilo que realmente estava acontecendo na nossa vida, né? Foi exatamente quando a gente engravidou do André, né? Outra pessoa também que ajudou bastante nessa caminhada foi o César Fraga, que tem um compromisso muito sério de oração conosco, sempre nos acompanhou, e ele praticamente sabia tudo que estava acontecendo com a gente, às vezes até mesmo antes de acontecer, né? Ele vinha falar com a gente e ele, inclusive quando a gente engravidou do André, ele já sabia, ele disse que praticamente Deus tinha falado com ele, né? Graças a Deus minha médica não estava doida. Fiz o teste e deu positivo. Tava lá o André e Deus tava mostrando pra gente que ele é fiel, que ele cumpre a promessa dele. E aí, no começo da gravidez foi uma certa preocupação, né? Uma mistura de preocupação e felicidade. E cada dia, assim, era uma vitória. Cada dia, cada ultrassom. E também passou o tempo que eu perdi os bebês, que era mais ou menos com 7 semanas. E Deus foi mostrando a vitória a cada dia. E hoje a gente está aqui com quase 7 meses. Tá tudo bem. E é por tudo isso que hoje a gente está aqui para comemorar com vocês, nossos amigos, nossos familiares queridos, essa grande vitória que é a chegada do André. Sim, eu posso entender seu coração, e agindo eu estou.
Sim, eu posso escutar o seu clamor e respondendo estou. Eu sou o Deus de promessas. Eu sou o Deus que cumpre. Eu sou o Deus que fala com você. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Sou eu quem abre o mar. Sou eu quem te fiz andar por sobre as águas. Sou eu quem te dei maná. E quando cego te fiz ver, te chamei filho, porque te amo. Sim, eu posso enxergar tua aflição, mas quero ver tua fé. Quero ter seu coração entregue em minhas mãos, em minhas mãos. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas de você eu não me esquecerei. Dia após dia em sua vida milagres acontecem. Sou eu quem mando a chuva e as ondas do mar e o vento em sua janela soprar. Sou eu quem te dá o pão, segurança e perdão. Te dei meu filho, porque te amo. Quando você se entregar, eu quero ver entrega. Quando você diz me amar, eu quero verdade. Quando você me adorar, quero suas mãos erguidas. Quando você diz me querer, eu quero buscar pra restaurar a comunhão e dizer que eu nunca vou te deixar. Vou te amar, te cuidar e te chamar de filho. Maior que tudo que há foi dar Jesus pra morrer e te salvar, porque te amo, porque te